Aos 65 anos, nunca imaginei que passaria minha primeira noite de viuvez dormindo no chão empoeirado de uma garagem abandonada, com as palavras cruéis do meu filho ainda ecoando na mente. É isso que você merece, sua velha inútil. Naquela noite, com a mão trêmula, girei uma chave enferrujada na fechadura de um lugar esquecido, sem imaginar que aquela porta escondia o maior segredo do meu marido e mudaria completamente o rumo das nossas vidas. Mas antes de continuar contando minha história, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Naquela noite, eu estava tremendo no escuro, com uma chave misteriosa em mãos e lágrimas embaçando minha visão. A dor da perda de Ricardo, meu marido de 40 anos, ainda era um ferimento aberto quando me vi despejada da minha própria casa pelo meu único filho. Tudo começou 2 semanas após o funeral. No escritório do Dr. Mendes, o advogado de longa data de Ricardo, eu usava o mesmo vestido preto do velório, enquanto Lucas, meu filho, exibia um terno impecável que parecia mais apropriado para uma reunião de negócios do que para a leitura do testamento de seu pai. A minha esposa, Helena, leu o advogado com voz monótona. Deixo a propriedade localizada na Avenida Industrial, número 1420, a garagem e todo o seu conteúdo. Uma garagem? Após 4 décadas de casamento, Ricardo me deixava uma garagem? Fiquei atordoada demais para falar, confusa demais para questionar por quê. Ao meu filho, Lucas, continuou o Dr. Mendes, deixo nossa cobertura na praia e minha carteira principal de investimentos. Senti o aperto da mão de Lucas no meu ombro, forte demais, enquanto ele se inclinava para sussurrar. Não se preocupe, mãe, vou garantir que a senhora seja bem cuidada. Mal sabia eu o que aquelas palavras realmente significavam. Naquela mesma noite, ao retornarmos para o que eu ainda considerava minha casa, a cobertura com vista para o mar que Ricardo e eu compartilhamos nos últimos 15 anos, Lucas colocou minha mala na entrada. Acho melhor a senhora encontrar outro lugar para ficar, mãe. A cobertura é minha agora. Está no testamento. O tom da voz dele era frio, calculista, com aquela postura de executivo que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Vou receber alguns investidores amanhã para discutir a transformação do escritório do pai, e preciso começar a fazer mudanças. Mas para onde eu vou? Minha voz saiu pequena, quase um sussurro. Lucas deu de ombros com uma casualidade cruel. A senhora pode ficar com a tia Carmen por um tempo, ou sempre tem aquela garagem que o pai lhe deixou. Sua risada feriu como uma faca. Por que ele deixou aquele lixo para a senhora é um mistério para mim. O que a senhora vai fazer com isso? Abrir uma oficina mecânica na sua idade? Senti algo dentro de mim se quebrar. Tentei argumentar que precisava de tempo, que não podia simplesmente sair naquela noite. Foi então que ele disse as palavras que marcariam minha alma. Você não passa de uma velhinha inútil, mãe. O que você faria com uma herança de verdade? Papai sabia disso. A crueldade foi tão inesperada, tão em desacordo com o filho que pensei ter criado, que fiquei sem palavras. Simplesmente peguei minha bolsa, a mala que ele já havia feito para mim e a chave que o Dr. Mendes tinha me entregado após a leitura do testamento. Dirigi sem rumo pela cidade, as lágrimas embaçando minha visão. Como chegamos a esse ponto? Como não percebi o homem que meu filho havia se tornado? As perguntas giravam em minha mente enquanto finalmente cheguei a uma rua desconhecida no distrito industrial, olhando para uma garagem dilapidada com um cadeado enferrujado na porta. Minha mão tremia ao inserir a chave na fechadura. A porta rangeu em protesto quando a empurrei, o feixe da minha lanterna cortando a escuridão acumulada por décadas. E então, congelei. O interior não estava cheio de lixo ou ferramentas abandonadas como eu esperava. O espaço à minha frente continha 3 veículos cobertos com capas de tecido arranjadas com precisão meticulosa. Mas foi o objeto reluzente parcialmente visível que parou meu coração.
a grade cromada inconfundível do que parecia ser um carro clássico. Com dedos trêmulos, puxei a capa do primeiro carro, revelando um Aston Martin DB5 de 1963 em prata imaculada, idêntico ao que Sean Connery dirigia nos filmes de James Bond que Ricardo tanto amava. O carro brilhava como se tivesse acabado de sair da fábrica, não como se estivesse esquecido nesta garagem obscura por anos. Ricardo, sussurrei para o silêncio. O que você estava fazendo? Em 40 anos de casamento, meu marido nunca tinha mencionado colecionar carros. Nunca houve uma dica dessa paixão, desse investimento, dessa vida secreta. O segundo veículo revelou-se um Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, de 1956. Suas portas-asa e linhas elegantes inconfundíveis, mesmo para meus olhos destreinados. E o terceiro, uma Ferrari 275 GTB4, de 1967, seu vermelho profundo me lembrando do vinho que Ricardo pedia em nossos aniversários. Cada carro estava acompanhado por uma pasta de couro contendo documentação, certificados de procedência, registros de manutenção. Mesmo sem ser especialista, sabia que não eram apenas carros bonitos. Eram tesouros, relíquias de valor incalculável. Foi então que notei o envelope colado na parede, com meu nome na caligrafia inconfundível de Ricardo. Ao lado, havia um interruptor de luz que, quando acionado, revelou que esta não era uma garagem comum. O espaço tinha sido profissionalmente reformado com sistemas de controle de clima, piso personalizado e recursos de segurança avançados. Não era um prédio abandonado, mas um santuário automotivo cuidadosamente projetado. Afundei em um banco de couro posicionado contra uma parede, o envelope pesado em minhas mãos. Com o coração acelerado, quebrei o lacre e comecei a ler a carta que mudaria tudo. Minha queridíssima Helena, se você está lendo isso, então eu me fui, e você descobriu o que eu vim a considerar como meu presente final para você. As primeiras palavras de Ricardo fizeram minhas mãos tremerem. Respirei fundo e continuei. Primeiro, preciso dizer que sinto muito pelo choque e confusão que você deve estar sentindo agora. O segredo não tinha a intenção de machucar você, mas de proteger o que eu estava construindo para o seu futuro. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Ricardo sempre foi protetor, mas nunca imaginei a extensão. 6 anos atrás, quando recebi meu diagnóstico, os médicos me deram 5 anos no máximo. Eu ultrapassei esse prazo por 1 ano, mas sabia que nosso tempo juntos era limitado, e eu precisava garantir que você seria cuidada depois que eu partisse. Parei de ler, tentando conter o choro. O diagnóstico de insuficiência cardíaca progressiva tinha sido devastador, mas Ricardo sempre minimizava sua gravidade, insistindo que tinha muito tempo. Nunca imaginei que ele estivesse planejando seu fim desde o início. Sei que você está se perguntando sobre o testamento, sobre por que deixei nossa casa para Lucas em vez de para você. Acredite em mim, esta decisão me causou mais noites sem dormir do que minha saúde. Minhas mãos tremiam tanto que tive que colocar a carta no chão por um momento. Na última década, vi nosso filho mudar. O garoto ambicioso que criamos se tornou algo diferente, algo mais duro e calculista do que eu jamais quis que ele fosse. A verdade é que eu temia o que aconteceria com você se eu deixasse tudo para vocês dois em conjunto, ou mesmo se eu dividisse as coisas igualmente. Lucas teria encontrado maneiras de controlar os bens, de gerenciar sua parte para o seu benefício, como ele diria. Uma lágrima caiu no papel, borrando levemente a tinta. Eu vi como ele fala com você quando acha que não estou ouvindo, como ele desconsidera suas opiniões e necessidades. Não tinha percebido que Ricardo havia notado essas interações. Eu sempre dava desculpas para o comportamento desdenhoso de Lucas, dizendo a mim mesma que ele estava apenas ocupado, apenas estressado com sua carreira. Então, criei esta herança dividida com intenções muito deliberadas. Lucas recebeu o que verá como a parte valiosa, a cobertura, os investimentos visíveis, os símbolos de status.
Mas o que você está olhando agora, meu amor, é a verdadeira riqueza. Apenas estes 3 carros valem aproximadamente 12 milhões de dólares. 12 milhões. Olhei para as 3 máquinas silenciosas, suas superfícies reluzentes refletindo as luzes do teto. Isso não podia estar certo. A documentação confirmará sua proveniência e você encontrará as informações de contato de André Meirelles, meu negociante e consultor de confiança para estas aquisições. Ele pode ajudá-la com o que você decidir fazer com eles. Continuei lendo, cada palavra revelando mais do plano meticuloso de Ricardo. Mas os carros são apenas o começo. No cofre atrás da nossa foto em Paraty, a combinação é nosso aniversário. Você encontrará a documentação de várias propriedades de investimento que adquiri nos últimos 6 anos, todas colocadas em um fundo fiduciário transferido para seu nome após minha morte. Você também encontrará informações bancárias para contas que devem fornecer-lhe uma renda confortável para o resto de sua vida. Levantei-me com as pernas bambas e me dirigi à foto emoldurada na parede. Ricardo e eu na Rua das Pedras, rindo enquanto um músico de rua nos fazia uma serenata durante nossa viagem de 35º aniversário. O cofre abriu com um clique suave quando digitei a data do nosso casamento. Lá dentro, encontrei uma pasta grossa e vários pendrives bem rotulados. O documento principal era intitulado Inventário Completo de Bens para Helena Martins. Abri-o e imediatamente tive que me sentar novamente enquanto colunas de números e descrições de propriedades nadavam diante dos meus olhos. Prédios de apartamentos em São Paulo, propriedade comercial em Porto Alegre, um pequeno sítio na região vinícola do Vale dos Vinhedos, portfólios de ações, títulos, investimentos em startups. O valor total no final da página me deixou atordoada. Voltei à carta, mãos tremendo. Sei que isso é avassalador e sinto muito por ter mantido tudo isso em segredo. No início, era apenas um projeto para canalizar minha ansiedade sobre o futuro. Mas à medida que o portfólio cresceu, percebi que revelá-lo prematuramente poderia colocá-lo em risco se Lucas descobrisse a extensão desses bens. Ricardo tinha sabido. Ele havia antecipado exatamente o que aconteceria. Tinha previsto como Lucas reagiria. Sempre acreditei que o caráter se revela mais claramente em momentos de herança. Lucas está recebendo um teste tanto quanto uma herança. E você, meu amor, está recebendo os meios para viver o resto de sua vida exatamente como escolher, sem dever nada a ninguém. Todo o meu amor, agora e para sempre, Ricardo. Segurei a carta contra meu peito, as lágrimas fluindo livremente. Depois de 40 anos de casamento, pensei que sabia tudo sobre meu marido. Em vez disso, parecia que só agora estava descobrindo a verdadeira profundidade de seu amor e previsão. A ironia não me escapou. Apenas algumas horas atrás, meu filho tinha me expulsado do que eu pensava ser minha casa, me chamando de velhinha inútil, enquanto acreditava que tinha recebido a herança valiosa, como ele estava enganado sobre tudo. Passei aquela primeira noite em um sofá de couro que descobri em um pequeno escritório adjacente à garagem. Pela manhã, apreciei totalmente a extensão das preparações de Ricardo. O escritório continha um banheiro compacto com chuveiro, uma pequena geladeira abastecida com água e provisões básicas, e até mesmo um pequeno armário com várias mudas de roupa do meu tamanho, com as etiquetas ainda presas. A luz do dia revelou que a garagem não era um espaço industrial negligenciado, mas uma instalação meticulosamente renovada. O que parecia dilapidado por fora era uma camuflagem intencional, escondendo os tesouros lá dentro. Após um café da manhã simples, liguei para o número de André Meirelles, que Ricardo tinha incluído em sua carta. Ele atendeu no segundo toque. Senhora Martins, eu estava esperando sua ligação. Primeiro, por favor, aceite minhas condolências pela sua perda. Ricardo não era apenas um cliente, mas um amigo. 2 horas depois, um homem distinto de 60 e poucos anos chegou. André Meirelles parecia exatamente como sua voz tinha sugerido.
cabelos grisalhos, impecavelmente vestido em um blazer de tweed com patches de couro nos cotovelos. Seu marido começou a adquirir estes veículos há aproximadamente 6 anos. Ele explicou enquanto examinávamos os carros juntos. Ele foi extraordinariamente metódico em sua abordagem. Cada compra foi cuidadosamente pesquisada por autenticidade, proveniência e potencial de investimento. Mas por que carros? Perguntei, ainda lutando para conectar esta paixão com o marido que eu pensava conhecer completamente. André sorriu gentilmente. Ele me explicou uma vez. Disse que carros eram bens tangíveis, bonitos, que traziam alegria simplesmente por existirem. Ao contrário de ações ou títulos, eles podiam ser apreciados em vários níveis, como arte, como maravilhas da engenharia, como artefatos históricos e como investimentos financeiros. Ele queria deixar-lhe algo que a senhora pudesse ver e tocar, não apenas números em uma declaração. Minha garganta apertou com essa visão do pensamento de Ricardo. Era tão a cara dele, prático, mas profundamente atencioso. A coleção atualmente vale aproximadamente 12 milhões de dólares, como Ricardo indicou em sua carta, André continuou. Mas seu valor tem aumentado constantemente. Estes modelos, em particular, são considerados investimentos de primeira linha no mundo de carros de colecionador. E o que devo fazer com eles? Perguntei, ainda sentindo-me sobrecarregada pela magnitude de tudo isso. O que a senhora desejar, senhora Martins? Pode vendê-los individualmente ou como uma coleção. Pode mantê-los como investimentos. Pode até mesmo dirigi-los, embora isso afete seu valor um pouco. Não há pressa para decidir. Ricardo pagou por armazenamento e manutenção seguros para os próximos 5 anos. Passei os dias seguintes examinando meticulosamente os documentos que Ricardo havia deixado, gradualmente compreendendo a extensão das manobras financeiras secretas dele. Além dos carros, ele tinha montado uma coleção impressionante de propriedades e investimentos geradores de renda, todos cuidadosamente estruturados para serem transferidos para mim sem problemas após sua morte. Um documento em particular chamou minha atenção. A escritura de uma casa modesta, mas adorável, em Búzios, uma cidade costeira que visitamos várias vezes ao longo dos anos e sempre amamos. De acordo com a papelada, Ricardo a tinha comprado há 4 anos, totalmente mobiliada e pronta para morar. Eu tinha uma casa de verdade. Não apenas esta garagem, por mais valioso que fosse seu conteúdo. Quando a noite caiu, meu telefone tocou. O número de Lucas piscando na tela. Hesitei, então atendi. Mãe, onde a senhora está? A voz dele continha irritação em vez de preocupação. A tia Carmen disse que a senhora não a contatou. Estou bem, Lucas, respondi, mantendo meu tom neutro. Encontrei um lugar para ficar. Bem, preciso que a senhora venha pegar o resto das suas coisas da cobertura. Vou fazer com que os designers de interiores comecem a trabalhar amanhã, e eles precisam que tudo seja retirado. Nenhuma desculpa, nenhuma admissão de sua crueldade, apenas mais exigências e descaso. Entendi, eu disse, uma estranha calma se instalando em mim. E quando seria conveniente para você? Amanhã de manhã, antes das 9. Tenho reuniões o dia todo. Pensei nos documentos espalhados à minha frente, prova do planejamento cuidadoso e do profundo amor de Ricardo. Pensei no filho que podia casualmente descartar sua mãe quando ela se tornasse inconveniente. E tomei uma decisão. Estarei lá, eu disse, sentindo uma determinação crescente que não experimentava há anos. No dia seguinte, cheguei à cobertura precisamente às 8h45, tendo cuidado com minha aparência. Usei uma das novas roupas do armário da garagem, um terno de calça simples, mas elegante, em azul marinho que se encaixava surpreendentemente bem. Lucas abriu a porta com o telefone na mão, mal olhando para cima enquanto eu entrava. O espaço já parecia diferente, mais vazio, mais frio. Várias das minhas peças decorativas estavam faltando, e as fotos de família que tinham alinhado o corredor tinham sido removidas.
Finalmente, ele disse. Empacotei a maioria das suas coisas pessoais. Os designers estarão aqui às 9h30, então precisamos ser eficientes. Nenhum cumprimento, nenhuma pergunta sobre onde eu tinha passado a noite depois que ele me expulsou de minha casa. Apenas o foco imediato em sua própria conveniência. Bom dia para você também, Lucas, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Vejo que você já começou a redecorar. Ele deu de ombros, me levando em direção ao quarto principal, onde várias caixas estavam empilhadas. Não adianta esperar. O lugar precisa de uma atualização completa para maximizar seu valor. Seu valor? Repeti. Você está planejando vendê-lo eventualmente? É grande demais para uma pessoa e o mercado está aquecido agora. Acho que vou reformar, aproveitar por 1 ano ou mais e depois vendê-lo para um lucro substancial. O desdém casual pela casa que Ricardo e eu tínhamos criado juntos me magoou, mas apenas assenti. Entendo. E as coisas de Ricardo? Lucas gesticulou vagamente em direção a mais caixas no canto. Eu fiquei com os relógios e a coleção de abotoaduras dele. O resto é apenas roupas e coisas de velho. A senhora pode levar o que quiser. O resto vai para doação. Coisas de velho, repeti suavemente, me aproximando das caixas. Dentro da primeira, encontrei os amados livros de Ricardo, sua coleção de canetas tinteiro vintage, o suéter que eu tinha dado a ele no Natal passado, que ainda tinha o cheiro dele. Cada item era uma peça do homem que eu tinha amado, agora designado como inútil por nosso filho. Comecei a vasculhar as caixas metodicamente, separando os itens preciosos para mim, enquanto Lucas andava impacientemente, checando seu relógio a cada poucos minutos. A senhora não pode se apressar? Ele finalmente estalou. É apenas coisa, mãe. A senhora nem tem um lugar para guardar tudo isso. Olhei para ele, realmente vendo o homem que meu filho tinha se tornado. Bonito como seu pai, mas sem a calidez ou compaixão de Ricardo em seus olhos. Eu tenho um lugar, disse calmamente. E vou levar o tempo que eu precisar. Estas não são apenas posses, Lucas. São memórias. Ele revirou os olhos. Ótimo. Tenho ligações a fazer. Apenas termine até às 9h30. Ele saiu sem olhar para trás. Enquanto continuava a selecionar cuidadosamente os itens, me vi passando por estágios de luto, não apenas por Ricardo, mas pelo filho que eu pensei ter criado. Ele sempre foi tão frio, tão desdenhoso. Eu simplesmente me recusei a ver, dando desculpas para seu comportamento cada vez mais insensível. Ricardo tinha visto isso claramente. Claramente o suficiente para criar um plano elaborado para me proteger do nosso próprio filho. No fundo de um armário, encontrei algo inesperado, a velha pasta de couro de Ricardo empurrada para um canto. Dentro havia um envelope selado com meu nome e uma nota. Se você encontrar isso, Helena, é uma cópia extra de tudo no cofre da garagem, apenas no caso. Meu marido inteligente e completo, criando backups para seus backups. Quando o porteiro ajudou a carregar minhas posses selecionadas no carro, dei uma última olhada no prédio. Senti uma estranha mistura de perda e libertação. A cobertura tinha sido nossa casa, cheia de memórias. Mas nunca tinha sido verdadeiramente minha da maneira que Ricardo tinha planejado que a garagem e seu conteúdo fossem. Dirigi para longe da cidade, em direção à rodovia costeira que levava a Búzios. Era hora de ver a casa que Ricardo tinha preparado para mim, a verdadeira herança que ele tinha planejado o tempo todo. Enquanto dirigia, senti um peso levantando dos meus ombros. Pela primeira vez desde a morte de Ricardo, não estava apenas reagindo à perda e ao choque. Estava me movendo propositalmente em direção a algo novo. A viagem para Búzios acalmou algo em minha alma que estava ferido desde a morte de Ricardo. Enquanto a estrada serpenteava ao longo das falésias, oferecendo vislumbres do vasto Atlântico Azul, me senti respirando mais profundamente do que tinha feito em semanas. Segui as direções até uma casa de pedra modesta, parcialmente escondida atrás de ciprestes adultos. A propriedade não era grande ou ostentosa, mas irradiava charme e privacidade.
Um portão de madeira levava a um caminho que serpenteava por um jardim pequeno, mas lindamente mantido. Com a chave do pacote de documentos, destranquei a porta e entrei. O interior me fez parar no meio do caminho. Cada detalhe parecia ter sido escolhido especificamente pensando em mim. A sala de estar tinha estantes embutidas ao redor de uma lareira de pedra, com assentos confortáveis nas cores e estilos que eu sempre preferi. A luz natural entrava por janelas amplas, iluminando pisos de madeira cobertos com tapetes tecidos à mão. A cozinha era atualizada, mas tradicional, com uma pequena área de café da manhã com vista para o jardim. O quarto principal era aconchegante em vez de grande, mas abria para um pátio privado com um vislumbre do oceano entre as propriedades vizinhas. Mas foi o pequeno escritório ao lado da sala de estar que finalmente quebrou minha compostura. Lá, acima de uma simples escrivaninha, pendia uma pintura que reconheci instantaneamente. Uma aquarela da Praça das Artes, onde Ricardo tinha me pedido em casamento, criada por um artista de rua décadas atrás. Tínhamos perdido o original em uma mudança anos antes, mas aqui estava uma réplica perfeita, como se Ricardo a tivesse encomendado da minha memória. As lágrimas vieram então. Não os soluços desesperados das últimas semanas, mas uma liberação mais gentil. Ricardo tinha criado este espaço para mim com tanto cuidado, tanta atenção às coisas que me trariam conforto e alegria. Uma batida suave na porta me tirou da contemplação. Ao abri-la, encontrei uma mulher elegante de 70 e poucos anos, um prato coberto em suas mãos. "Olá", ela disse calorosamente. "Você deve ser Helena. Sou Mariana Alves, sua vizinha. Ricardo me pediu para ficar de olho quando você chegasse." Pisquei surpresa. "Você conheceu Ricardo?" Ela assentiu, oferecendo o prato. "Ele visitou várias vezes nos últimos anos, preparando a casa. Sou uma das poucas pessoas que sabia sobre o projeto dele. Ele me fez prometer não entrar em contato até que você viesse reivindicar o lugar." Com chá na cozinha, Mariana compartilhou detalhes que preencheram mais lacunas na minha compreensão. "Ricardo era tão meticuloso em fazer tudo certo", ela explicou. "Ele trazia fotos da sua casa na cidade, tentando capturar sua estética, enquanto criava algo que pertencia aqui em Búzios." "Eu não tinha ideia de que ele estava fazendo nada disso", admiti. "Ele manteve isso completamente em segredo." Mariana assentiu pensativamente. "Ele mencionou isso. Disse que era para sua proteção, embora não tenha elaborado." Ela me estudou com gentileza direta. "Ele disse que quando você finalmente viesse, talvez precisasse de uma amiga. Alguém que entendesse o que era reconstruir uma vida após a perda." Nos dias que se seguiram, estabeleci um ritmo gentil, explorando a cidade, conhecendo outros vizinhos, retornando cada noite para a casa que cada vez mais parecia minha. No quarto dia, meu telefone tocou com o número de Lucas. Hesitei antes de atender. "Mãe, onde a senhora está?" A voz dele tinha aquela nota familiar de impaciência. "A tia Carmen disse que a senhora não tem ficado com ela." "Estou tirando um tempo para mim, Lucas", respondi. "Encontrei um lugar para ficar." "O que isso significa? Que lugar? A senhora não pode simplesmente desaparecer assim." "Não estou discutindo meu paradeiro agora. Havia algo específico que você precisava?" Uma pausa. Então, a voz dele mudou para seu tom de negociação. "Na verdade, sim. Estive revisando os papéis do pai mais minuciosamente e encontrei algumas referências a investimentos adicionais que não foram cobertos no testamento. Acho que pode haver contas ou propriedades que ainda não sabemos." Meu coração bateu mais rápido, mas mantive minha voz firme. "Ah, que tipo de referências?" "Nada específico, apenas notas sobre reuniões com consultores financeiros que eu não reconheço. Alguns comentários enigmáticos sobre a garantia de bens futuros." Lucas estava ficando desconfiado, procurando por bens que acreditava serem de direito dele. Quanto tempo antes que ele descobrisse a verdade? "Se houver bens adicionais, tenho certeza de que o Dr. Mendes os teria mencionado", respondi. "Talvez", Lucas disse, não convencido.
Ouça, quando a senhora vai voltar para a cidade? Deveríamos discutir isso pessoalmente. Não tenho certeza de quando voltarei, respondi. Eu preciso deste tempo longe. A frustração dele era palpável, mesmo através do telefone. Mãe, isso é ridículo. A senhora não pode simplesmente ir embora sem dizer a ninguém onde está. Estou perfeitamente bem, Lucas. Não estou vagando e não estou sozinha. Estou simplesmente tirando um tempo para processar tudo o que aconteceu. Após terminar a ligação, sentei no jardim considerando este novo desenvolvimento. A pergunta que Ricardo tinha feito em sua carta pairava: Lucas se provaria digno de compartilhar nesta riqueza inesperada? Até agora, suas ações tinham apenas confirmado as preocupações de Ricardo sobre seu caráter. Mas as pessoas podem mudar, não podem? O filho que eu lembrava de anos atrás, aquele com compaixão e calidez genuína. Ele ainda estava lá em algum lugar? 3 meses depois, eu tinha me acomodado em uma rotina que parecia cada vez mais natural. Dividia meu tempo entre a manutenção da casa, a exploração da minha nova comunidade e a gestão das responsabilidades que vinham com o legado inesperado de Ricardo. Com a orientação da advogada Patrícia Vasconcelos, tinha estabelecido um sistema confortável para supervisionar as várias propriedades e investimentos. Os carros permaneciam em sua garagem segura, mantidos pela equipe de André Meirelles. Eu até mesmo dirigi o Aston Martin uma vez, uma jornada hesitante pela rodovia costeira que me deixou exultante e estranhamente mais próxima de Ricardo. Lucas e eu mantivemos uma relação tensa, comunicando-nos principalmente por e-mails formais sobre assuntos práticos. Como Patrícia havia previsto, as investigações legais iniciais dele sobre a contestação da herança diminuíram depois que os advogados confirmaram a solidez dos acordos de Ricardo. Eu estava podando rosas no jardim quando um carro que não reconheci parou. Uma mulher saiu, alta e profissional, com a eficiência de alguém acostumado a gerenciar crises. Senhora Martins, sou Clara Oliveira, assistente de Lucas. Posso falar com a senhora brevemente? Algo em sua maneira, tensa e urgente sob o verniz profissional, me causou uma onda de preocupação. Na sala de estar, Clara sentou-se na beira do sofá, recusando minha oferta de chá. Senhora Martins, estou aqui porque Lucas passou por alguns contratempos significativos. Ele me pediu para falar diretamente com a senhora, pois sentiu que talvez não atendesse à ligação dele. E que tipo de contratempos? Perguntei, embora uma sensação de afundamento sugerisse que eu já sabia. Financeiros, principalmente. Ela abriu uma pasta fina. Os custos de reforma da cobertura excederam as estimativas em quase o dobro. Houve problemas estruturais que não puderam ser previstos, exigindo um investimento adicional substancial. Não fiquei surpresa. Ricardo havia mencionado a infraestrutura envelhecida do prédio anos atrás, embora suas sugestões sobre manutenção preventiva tivessem sido desconsideradas como despesas desnecessárias. Simultaneamente, Clara continuou, o principal investimento de Lucas falhou. Ele tinha comprometido capital substancial para um projeto de desenvolvimento que encontrou obstáculos regulatórios. Os detalhes são complexos, mas essencialmente ele está enfrentando perdas significativas com ativos líquidos limitados. Entendo, mantive minha expressão neutra. E como isso me diz respeito? Clara se moveu desconfortavelmente. Senhora Martins, para ser franca, Lucas precisa de assistência financeira. Ele está ciente de que a senhora tem recursos que poderiam ajudá-lo a evitar a falência e perder a cobertura. Aí estava. O pedido que eu esperava desde o confronto 3 meses atrás. Não um pedido de desculpas, não uma tentativa de reconciliação, mas um apelo financeiro entregue por uma intermediária para evitar a humilhação de perguntar diretamente. Lucas considerou vender a cobertura? Perguntei. Mesmo parcialmente renovada, ela provavelmente cobriria suas dívidas. Ele explorou essa opção, Clara admitiu.
Infelizmente, em seu estado atual, no meio da reforma, a propriedade seria vendida com perda significativa. Além disso, há complicações com alguns dos contratantes. Tradução. Lucas provavelmente tinha alienado a equipe de construção através de comportamento exigente ou problemas de pagamento. Agradeço por você ter vindo explicar a situação, disse após um momento. Por favor, diga a Lucas que ouvi seu pedido e vou considerá-lo. Clara parecia assustada com a resposta não comprometedora. Senhora Martins, a situação é bastante urgente. O processo de execução hipotecária pode começar dentro de semanas. Entendo, e vou precisar de tempo para considerar minha resposta. É tudo o que posso oferecer hoje. Na manhã seguinte, em vez de ligar para Lucas imediatamente, dirigi para a cidade para ver a situação da cobertura por mim mesma. O porteiro, me reconhecendo dos meus anos morando lá, me permitiu subir sem ligar com antecedência. O que encontrei foi sério. A casa, que uma vez foi elegante, tinha sido esvaziada até a estrutura na maioria das áreas, com fiação e encanamento expostos, criando um labirinto perigoso. O equipamento de construção estava abandonado, uma fina camada de poeira sugerindo que semanas tinham se passado desde que qualquer trabalho tinha sido feito. Enquanto passava pelo que tinha sido nossa casa, senti uma mistura complexa de emoções. Tristeza pela destruição de espaços que guardavam tantas memórias, frustração com o desperdício óbvio e a má gestão, e gratidão pela previsão de Ricardo em me proteger. Eu estava examinando os danos causados pela água quando ouvi a porta da frente se abrir. Mãe! A voz de Lucas se propagou pelo espaço esvaziado. O porteiro disse que a senhora estava aqui. Ele apareceu na porta e me surpreendi com o quanto parecia diferente. Sua aparência normalmente impecável tinha escorregado. Suas roupas ainda eram caras, mas amarrotadas, seu rosto mostrando o estresse de noites sem dormir. Ele tinha perdido peso, os ângulos afiados de seu rosto enfatizando o quanto se parecia com Ricardo em seus momentos mais difíceis. Eu queria ver por mim mesma, expliquei, gesticulando para a demolição que nos cercava. Lucas passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que reconheci de sua infância. Eu presumi que Clara falou com a senhora ontem, confirmei. Ela explicou sua situação financeira. E? A única palavra continha um peso de expectativa. E eu precisava entender a situação completa antes de tomar qualquer decisão. Passei cuidadosamente por uma pilha de acessórios descartados. Isso é bem diferente do que você descreveu quando começou as reformas. Ele deu uma risada curta e sem humor. Sim. Bem, as coisas raramente saem como planejado na construção. Ou na vida. Lucas, disse gentilmente. O que aconteceu com o projeto de investimento? Algo no meu tom deve ter rompido sua postura defensiva. Ele afundou em um balde virado, parecendo exausto. Eu me estendi demais. A oportunidade de desenvolvimento parecia garantida. Condomínios de luxo em uma área promissora. As vendas pré-construção já eram fortes. Eu comprometi não apenas o capital disponível, mas peguei emprestado contra outros bens, incluindo o valor aumentado antecipado da cobertura. E então, a revisão ambiental encontrou problemas de contaminação que não foram divulgados. Os custos de remediação tornaram o projeto inviável. Os investidores se retiraram. Olhei ao redor para a destruição que nos cercava, tanto a demolição física quanto o naufrágio da estabilidade financeira de Lucas. Por que você não me procurou antes? Antes que as coisas chegassem a este ponto? Sua expressão endureceu. Depois da nossa última conversa, depois de descobrir a manipulação do pai e o seu papel nela, orgulho, eu suponho, ou teimosia. Os traços da família Martins, ambos motivadores poderosos, admiti. Então, Lucas disse após um momento, tentando soar casual. A senhora tomou sua decisão sobre me ajudar? Olhei para ele diretamente. Estou disposta a ajudar, Lucas, mas não incondicionalmente, e não simplesmente escrevendo um cheque para cobrir suas dívidas. Alívio e cansaço lutaram em sua expressão. Que condições?
Vamos precisar discutir isso apropriadamente, respondi, voltando para a porta. Não aqui, cercados pela evidência de decisões apressadas. Venha para Búzios amanhã. Vamos falar sobre um caminho a seguir que aborde tanto sua crise imediata quanto os padrões subjacentes que a criaram. Ele parecia querer discutir, pressionar por um compromisso imediato, mas a necessidade superou o impulso. Tudo bem, amanhã. Lucas chegou à casa precisamente na hora combinada das 11 da manhã seguinte, sua aparência notavelmente mais polida do que no dia anterior. Um esforço deliberado, suspeitei, para projetar um controle que não mais possuía. Eu tinha passado a manhã me preparando, não apenas mentalmente, mas fisicamente, arrumando o cenário para nossa conversa com cuidado intencional. A senhora tem uma vista adorável, ele comentou rigidamente, enquanto eu o levava até o pátio dos fundos, onde tinha arranjado assentos confortáveis e um almoço leve. Seu pai escolheu bem, concordei. Ele se lembrou do quanto eu amo a costa. A expressão de Lucas se contraiu ao mencionar Ricardo, mas ele não disse nada enquanto se sentava. O pátio tinha vista para um jardim pequeno, mas meticulosamente mantido, que se inclinava suavemente para baixo, oferecendo vislumbres do Atlântico entre as propriedades vizinhas. O ambiente era pacífico, privado e neutro para a difícil conversa que teríamos. Depois de servir chá gelado para nós dois, virei-me para encarar meu filho diretamente. Antes de discutirmos sua situação financeira, gostaria de lhe mostrar algo. Entreguei-lhe uma pasta de couro que tinha preparado naquela manhã, contendo documentos selecionados dos registros de Ricardo. Estas são projeções financeiras e avaliações de manutenção para a cobertura, expliquei enquanto ele examinava as páginas. Seu pai as encomendou há 3 anos, antecipando falhas importantes eventuais nos sistemas do prédio. As estimativas correspondem de perto ao que você encontrou em suas reformas. Lucas franziu a testa. O pai nunca mencionou nada disso. Ele tentou, corrigi gentilmente. Várias vezes você desconsiderou as preocupações dele como cautela excessiva, despesa desnecessária. Ele te mostrou estes relatórios durante sua última visita de Natal, antes do diagnóstico dele. Um vislumbre de reconhecimento cruzou seu rosto. A chata avaliação do prédio que ele ficava mencionando no jantar. A mesma. Dei um gole no meu chá. Ricardo não estava apenas sendo cauteloso. Ele estava tentando te preparar para exatamente a situação que você está enfrentando agora. Lucas colocou a pasta de lado, sua mandíbula se contraindo. Se a senhora me trouxe aqui apenas para me dizer eu te disse em nome do pai? Não, interrompi. Estou estabelecendo o contexto para minha decisão sobre te ajudar. Ricardo viu isso vindo. Não apenas os problemas do prédio, mas o padrão de escolhas que levou à sua crise atual. E que padrão é esse exatamente? O tom dele era defensivo, mas captei confusão genuína por baixo. Priorizar a aparência em vez da substância, disse simplesmente. Buscar ganhos impressionantes em vez de crescimento sustentável, desconsiderar a cautela como pessimismo desnecessário. Olhei para ele diretamente. As mesmas qualidades que o levaram a expulsar sua mãe de casa em vez de considerar as necessidades dela ao lado dos seus planos. Ele teve a gentileza de parecer momentaneamente envergonhado. Eu não deveria ter lidado com isso daquela maneira. Não, concordei. Você não deveria. Um silêncio caiu entre nós, preenchido apenas pelo som distante das ondas e o chamado ocasional de pássaros marinhos. Lucas se mexeu um pouco, não acostumado a essa franqueza minha. Ao longo de sua vida adulta, eu tinha sido a mediadora, a que suavizava os cantos ásperos, a que se acomodava a seus humores. Então, o que a senhora está propondo? Ele finalmente perguntou. Quais são essas condições para a sua ajuda? Primeiro, transparência completa, respondi. Eu preciso ver tudo. Todas as contas, dívidas, contratos, compromissos, sem passivos escondidos ou omissões convenientes. Ele assentiu rigidamente. Tudo bem, o que mais? Gestão financeira profissional daqui para frente, continuei.
Você demonstrou que seu julgamento nestes assuntos é comprometido pela impulsividade e excesso de confiança. Quaisquer fundos que eu fornecer serão estruturados através de fundos com a supervisão apropriada. Sua expressão escureceu. Então, eu vou ter uma mesada como uma criança. Como alguém que cometeu sérios erros de cálculo financeiro e precisa de proteção enquanto reconstrói, corrigi. Não é punitivo, Lucas. É protetor tanto dos bens quanto de você mesmo. E eu suponho que a senhora vai controlar esses fundos. Não, disse, surpreendendo-o. Há administradores independentes com responsabilidade fiduciária. Eu não estou interessada em controlar sua vida, apenas em garantir que a ajuda que eu forneço realmente leve a uma melhoria sustentável. Ele absorveu isso, visivelmente lutando entre sua necessidade desesperada por assistência e sua resistência à perda de autonomia. E a cobertura? Ela ainda é tecnicamente minha. A solução prática seria vendê-la, disse, observando sua reação. Mesmo em seu estado atual, ela cobriria uma porção significativa das suas dívidas. Você poderia começar de novo, talvez em uma propriedade mais gerenciável. Vendê-la? A ideia parecia genuinamente chocá-lo. Mas é a nossa casa de família. É onde o pai e a senhora... É um espaço físico, Lucas, interrompi gentilmente. Um que você estava ansioso para desmembrar e transformar apenas meses atrás. As memórias não residem nas paredes. Ele se levantou abruptamente, andando pelo pequeno pátio. Você não entende. Vender seria admitir o fracasso completo. Todo mundo saberia. E lá estava, o cerne de sua resistência. Não o apego emocional à nossa casa de família, mas a preocupação com a percepção pública de vendê-la sob coação financeira. Imagem em vez de substância, mais uma vez. As pessoas já sabem, disse calmamente. A construção parou meses atrás. Os contratantes apresentaram pedidos de pagamento. A comunidade financeira discute estes assuntos. Ele parou de andar, seus ombros caídos. Eu realmente destruí tudo, não foi? A vulnerabilidade explícita em sua voz me pegou de surpresa. Pela primeira vez desde a morte de Ricardo, vislumbrei meu filho sob a postura defensiva, confuso e finalmente enfrentando as consequências de anos de priorizar as aparências. Não tudo, disse, meu tom suavizando. Mas você criou um desafio significativo que exigirá mudanças igualmente significativas para ser resolvido. Lucas afundou de volta na cadeira, parecendo de repente exausto. Então, o que exatamente a senhora está oferecendo? Um caminho estruturado para a frente, respondi. Vou estabelecer um fundo que satisfará os credores mais urgentes e evitará a execução hipotecária. Traremos profissionais para ou completar as reformas ou preparar a cobertura para a venda, dependendo do que fizer sentido financeiro após uma avaliação adequada. E em troca, você concorda com supervisão financeira por um período definido. Você trabalha com um conselheiro sobre os padrões subjacentes que criaram esta situação. E... hesitei, então continuei com firmeza. Você faz as pazes por como me tratou após a morte do seu pai. Os olhos dele se voltaram para os meus. Fazer as pazes? O que isso significa exatamente? Significa reconhecer o dano feito. Significa entender que relacionamentos têm consequências, assim como decisões financeiras. Me inclinei ligeiramente. Lucas, não estou oferecendo ajuda puramente como uma transação financeira. Estou oferecendo como uma mãe que acredita que seu filho pode ser melhor do que seu comportamento recente sugere. Algo nas minhas palavras pareceu penetrar na armadura que ele tinha mantido. Ele olhou para longe, piscando rapidamente. Eu não quis dizer o que disse naquele dia, ele falou suavemente, sobre a senhora ser inútil. Eu estava com raiva e atacando. Talvez, admiti. Mas aquelas palavras não emergiram do nada. Elas refletiram uma atitude em relação a mim, em relação a mulheres mais velhas em geral, que você tem tido por algum tempo. Ele não negou, o que representava seu próprio pequeno progresso.
Preciso de tempo para pensar sobre tudo isso. Ele finalmente disse. Leve o tempo que precisar, respondi. Mas lembre-se que os cronogramas dos seus credores não se ajustarão ao seu cronograma de contemplação. 1 ano depois, contemplo o pôr do sol em Búzios de uma maneira que nunca teria imaginado possível. A casa de Ricardo, minha casa agora, tornou-se verdadeiramente meu lar, um santuário preenchido com novos amigos e novas memórias. A cobertura foi vendida, finalmente, por um valor que permitiu a Lucas liquidar suas dívidas e começar novamente em um apartamento menor, mas ainda elegante. O fundo que estabeleci para ele permanece sob supervisão profissional, embora com sua participação crescente nas decisões à medida que demonstra maturidade financeira. Nossa relação, embora ainda marcada por cicatrizes antigas, encontrou um novo equilíbrio. As sessões de terapia que insisti como parte do nosso acordo revelaram-se transformadoras para ele de maneiras que nenhum de nós poderia prever. Quanto a mim, encontrei uma nova vida que Ricardo, em sua sabedoria e amor, já tinha vislumbrado para mim. Ainda mantenho o Aston Martin, dirigindo-o ocasionalmente pela costa, sentindo como se Ricardo estivesse comigo, sorrindo com aprovação. A garagem abandonada, longe de ser o insulto que Lucas imaginou, provou ser o presente mais valioso, não apenas por seu conteúdo material, mas pelo que representava, a profunda compreensão de Ricardo de quem realmente éramos, seu filho e eu, e o que ambos precisávamos para crescer. Algumas vezes, quando a luz do fim da tarde bate no oceano da mesma maneira que costumava iluminar o rosto de Ricardo, sinto uma gratidão tão profunda que quase dói. Por sua previsão, por seu amor meticuloso, e pela chance inesperada que me deu de redescobrir minha força em uma idade em que o mundo muitas vezes torna as mulheres invisíveis. A chave enferrujada que girei naquela noite desesperada destrancou muito mais que uma porta esquecida. Abriu um futuro que eu nunca poderia ter imaginado para mim mesma, um em que, aos 66 anos, descobri que minha vida não estava terminando com a perda do meu marido, mas apenas entrando em um novo e inesperado capítulo. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele há história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.